Em uma época em que slogans nacionalistas sacudiam tronos e oficiais livres redesenhavam os mapas do Oriente Médio, do Cairo a Bagdá, a Jordânia se viu à beira do desastre. O perigo de colapso não era teórico nem distante. Ele estava se infiltrando nos quartéis militares e nas agendas partidárias e nacionalistas, algumas das quais eram alimentadas por Damasco e outras executando o que era desenhado no Cairo. Entre 1957 e 1958, duas tentativas de golpe abalaram as bases do reino hashemita da Jordânia e quase derrubaram o jovem rei Hussein no início de seu reinado. Esses eventos foram carregados de ambiguidade e de um conflito entre a lealdade ao trono e a lealdade à corrente nacionalista, entre as intervenções ocidentais e o acerto de contas local, e entre o que foi chamado de tentativas de salvar a Jordânia e o que a oposição viu como uma liquidação política sistemática. Essas tentativas de golpe foram realmente medidas para derrubar o regime, ou eles faziam parte de um cenário bem elaborado para minar a oposição nacionalista e consolidar um sistema de segurança rigoroso? Neste vídeo, voltaremos a esse momento crucial da história da Jordânia para revelar como o sistema político moderno foi moldado em um cenário de tiroteios e golpes adiados. E acompanharemos os detalhes da intervenção estrangeira, as transformações militares, a queda da União Hashemita Árabe e o momento em que a Jordânia fez sua escolha decisiva de permanecer a qualquer custo. Portanto, fique conosco até o fim e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as novas atualizações. Após as eleições parlamentares realizadas em outubro de 1956, que foram consideradas a primeira experiência verdadeiramente democrática na história do reino haquemita da Jordânia, o líder nacionalista Suleiman Nabulsi assumiu a presidência do governo representando a Frente Nacional que havia conquistado a maioria das cadeiras. Esse período foi caracterizado por uma transferência parcial do poder executivo para representantes do povo, o que provocou uma mudança fundamental no equilíbrio de poder dentro do Estado. Desde o início de seu mandato, Nabulsi procurou redirecionar a política externa da Jordânia, distanciando-a da dependência britânica e aproximando-se do eixo Cairo-Damasco. Essa mudança se manifestou em várias etapas, principalmente na coordenação com Nasser, que se recusou a aderir ao Pacto de Bagdá e pressionou pelo cancelamento do Tratado Britânico da Jordânia, que era considerado uma extensão da influência colonial. Ele também demonstrou uma notável abertura para a União Soviética, o que provocou a ira do palácio e dos círculos tradicionais de tomada de decisões dentro do Estado. Nesse contexto, as tensões aumentaram gradualmente entre o governo e a monarquia. O Palácio Real, liderado pelo rei Hussein, acreditava que as ações de Nabulsi ameaçavam minar os alicerces da monarquia e transformar a Jordânia em um estado que orbitasse em torno do nasserismo. A discordância não era puramente política. Isso se estendeu aos aparatos militares e de segurança, onde facções começaram a surgir dentro do exército. Formaram-se diversos grupos, um apoiando a continuação da aliança com o Ocidente e acreditando na lealdade direta ao rei, e outro com orientações nacionalistas, liderado pelo chefe do Estado-Maior Ali Abu Nuah, que começou a gozar de crescente popularidade entre os jovens oficiais, influenciado pela ideologia dos oficiais livres. O ponto crucial para o palácio foi a sensação de que Nabulsi não estava satisfeito em apenas administrar o governo. Ele procurou mudar toda a estrutura do Estado, expandindo os poderes do governo e mantendo comunicações intensas com Nasser, ao mesmo tempo em que pressionava o rei a tomar posições contra o Ocidente. Tudo isso foi considerado uma ameaça direta ao regime hashemita. E essa tensão piorou com as repetidas exigências de Nabulsi para demitir oficiais leais ao palácio e nomear elementos militares próximos à corrente nacionalista, o que aumentou o sentimento de desconfiança. Na manhã de 8 de abril de 1957, o que era oficialmente conhecido como Operação Hashem começou na cidade de Zarqa. Essa foi uma ampla manobra militar realizada pelo exército jordaniano sob o pretexto de aumentar a eficiência das forças armadas. Mas isso rapidamente levantou suspeitas no Palácio Real e nos círculos políticos. Unidades de infantaria ligadas ao chefe do Estado-Maior, Ali Abu Nuar, se deslocaram em direção às entradas da capital, Amman, de maneira incomum e em número superior ao normal para manobras militares,
o que sugere que o assunto foi além do mero treinamento tradicional nos corredores do palácio. Esses movimentos não foram vistos como ações espontâneas ou erros de coordenação, mas foram entendidos como uma etapa preliminar calculada para tomar a capital e executar um golpe militar contra o jovem rei Hussein bin Talal. O contexto político da época, inflamado pela onda nacionalista árabe liderada por Gamal Abdel Nasser, aumentou as preocupações do regime, especialmente com a continuidade do governo de Suleiman Nabulsi, que tinha inclinações nacionalistas e testemunhava uma tensão crescente em seu relacionamento com o palácio. Em 13 de abril, as tensões atingiram um pico quando confrontos limitados eclodiram no campo de Zarqa entre facções militares com lealdades conflitantes. Em Amman, espalharam-se rumores sobre a morte ou a prisão do rei, o que agravou a crise. Naquele momento, o rei Hussein tomou uma atitude ousada e imediata, dirigindo-se pessoalmente ao acampamento e apresentando-se aos soldados, desafiando os rumores e declarando que ainda estava vivo e ocupando sua posição como rei legítimo. Esse confronto público, em um momento crítico, desempenhou um papel decisivo para frustrar qualquer movimento potencial contra o trono e solidificou a imagem de um rei capaz de enfrentar e intervir ele mesmo quando o perigo se intensificava. Depois de conter a situação, o regime agiu rapidamente para remodelar a estrutura política e militar do país. Ali Abu Nuar foi exilado na Síria e destituído de seus cargos, e as unidades militares que incluíam elementos nacionalistas ou de orientação palestina foram desmanteladas. O governo eleito de Nabulsi também foi forçado a renunciar, apesar de não violar diretamente a Constituição. A lei marcial foi declarada, a vida política foi paralisada, a liberdade de imprensa foi restringida e a supervisão dos sindicatos e das atividades políticas foi reforçada. Essas medidas representaram um ponto de inflexão na trajetória do Estado jordaniano, à medida que o exército se transformava de uma instituição de diversos pensamentos e orientações nacionais em um aparato policial de segurança diretamente leal ao trono. O acesso era vedado a qualquer influência política fora da estrutura de lealdade direta ao rei. Após a tentativa de golpe em Zarqa, em 1957, o regime jordaniano percebeu que a instituição militar havia se tornado mais do que apenas um braço de segurança do Estado. Ele havia se transformado em uma arena aberta para lealdades tribais e afiliações ideológicas, especialmente após a infiltração de cidadãos nasseritas, correntes nacionalistas dentro dela. Em resposta a esse desafio, o palácio iniciou uma reestruturação radical do exército e das instituições soberanas com o objetivo de garantir a lealdade absoluta ao rei Hussein, livre de qualquer partido ou afiliação nacionalista. Esse processo começou com uma reconstrução da hierarquia da liderança militar, na qual os oficiais alinhados com a corrente nacionalista foram removidos de posições influentes, seja por meio de aposentadoria antecipada ou de transferência para funções marginais. Enquanto isso, as unidades de cavalaria beduínas, historicamente leais, receberam um papel central na nova formação, com seus líderes escolhidos entre membros tribais de confiança, enquanto aqueles com tendências ideológicas anteriores ou atividades partidárias foram excluídos. A reestruturação também incluiu o desmantelamento de batalhões mistos, especialmente os que continham elementos palestinos ou inclinações nacionalistas, e sua redistribuição de forma a enfraquecer sua coesão interna e impedir a formação de coalizões independentes. Além disso, os mecanismos de promoção e financiamento dentro do exército foram ajustados para aderir a padrões de segurança rigorosos, garantindo a exclusão de qualquer indivíduo com lealdade questionável antes de chegar a posições de liderança. Essa política se estendeu além do exército para o Departamento Geral de Inteligência, que expandiu seus poderes para incluir a supervisão da vida civil, de universidades a sindicatos, bem como da vida política e da imprensa, tornando-se uma ferramenta central no controle da elite e impedindo o surgimento de quaisquer centros paralelos de poder dentro do Estado. Simultaneamente, uma censura rigorosa foi imposta à mídia, levando ao fechamento de vários jornais partidários ou independentes, enquanto as instituições restantes foram submetidas à supervisão direta. Os jornalistas simpáticos ao discurso nacionalista ou críticos das decisões de segurança enfrentaram a responsabilização ou a prisão. A vida dos partidos políticos foi efetivamente congelada, apesar de alguns partidos permanecerem no papel, e as sedes das organizações de esquerda e nacionalistas foram fechadas, com seus líderes presos ou exilados. Isso fez com que o confronto com a oposição não fosse uma questão de debate, mas sim uma questão resolvida administrativamente por meio de medidas de segurança e por lei.
Essa reestruturação não foi uma medida temporária. Isso se transformou em uma doutrina governamental inabalável, que fez do exército e da inteligência ferramentas para proteger o regime antes de se tornarem instituições nacionais profissionais. Essa abordagem continuou até a abertura limitada no início da década de 1990, quando o Estado ainda mantinha os fios de lealdade e controle, embora por meios mais flexíveis. Com o início do segundo semestre de 1958, a Jordânia entrou em uma fase crítica de tensão política e de segurança, influenciada por um conjunto complexo de formações de transferências regionais. A declaração da República Árabe Unida entre o Egito e a Síria, liderada por Gamal Abdel Nasser, e o colapso da monarquia no Iraque, em 14 de julho de 1958, após o assassinato do rei Faisal II, causaram um profundo choque político em Amman e aumentaram as preocupações entre os líderes jordanianos sobre a possibilidade de a maré nacionalista se espalhar pelo interior do país. Em vista dessas circunstâncias, o aparato de segurança jordaniano começou a monitorar movimentos incomuns dentro do exército, e relatórios de inteligência, tanto locais quanto estrangeiros, confirmaram a existência de uma conspiração para um golpe militar liderado por oficiais com inclinações nacionalistas nasseristas. O plano, de acordo com as informações disponíveis na época, visava derrubar a monarquia e anunciar imediatamente a adesão à República Árabe Unida, em harmonia com o que havia acontecido na Síria e no Iraque, sob a crença de que a unidade árabe era o destino inevitável de todos os regimes. Em resposta a essa ameaça direta, o governo jordaniano, liderado por Samir al-Rifai, recorreu a ações diplomáticas urgentes, realizando intensas comunicações com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e solicitando formalmente uma intervenção militar para proteger o regime hashemita de um possível colapso. A resposta foi rápida. Em 17 de julho de 1958, unidades de paraquedistas americanos desembarcaram em áreas próximas à capital jordaniana, juntamente com o destacamento de forças britânicas em pontos estratégicos, marcando a primeira intervenção militar ocidental, aberta e direta, para proteger um regime árabe da ameaça de golpes internos. Essa intervenção militar, conduzida de acordo com a Covid da doutrina Eisenhower, foi uma confirmação de que a estabilidade do regime jordaniano havia se tornado uma prioridade para a segurança nacional dos Essares Unewa e da Grã-Bretanha, especialmente após o colapso da aliança hashemita com o Iraque. A intervenção foi promovida na mídia como uma medida preventiva para evitar o caos e garantir que a Jordânia não caísse na esfera de influência nasserista. Como resultado de uma coordenação de segurança urgente, as autoridades jordanianas conseguiram impedir a conspiração antes que ela fosse realmente executada, levando a prisões em massa dos oficiais envolvidos, que foram apresentados a um tribunal militar especial. As investigações revelaram uma célula organizada que incluía dezenas de indivíduos, alguns ligados a partidos externos, resultando em sentenças de morte para 13 dos acusados, enquanto outros receberam prisão perpétua, em meio a medidas de segurança rigorosas e supervisão precisa da mídia que impediram que muitos dos detalhes vazassem para o público. Esse incidente marcou um momento crucial na história política da Jordânia, pois o Estado enfrentou não apenas uma tentativa de golpe interno, mas também foi forçado a depender explicitamente de apoio militar estrangeiro para garantir sua sobrevivência. A partir desse momento, um estreito relacionamento estratégico e de segurança entre o regime jordaniano e os Estados Unidos foi firmemente estabelecido, tornando-se um dos pilares da política interna e externa do reino nas décadas seguintes. É importante observar que em 14 de julho de 1958, o Iraque passou por uma violenta tempestade política que resultou no assassinato do rei Faisal II, no colapso da monarquia e na ascensão de Abdul Karim Qassim ao poder, declarando o estabelecimento da República Iraquiana. Essa transformação teve repercussões não apenas locais, mas também teve um impacto direto e imediato na Jordânia, desferindo um duro golpe no que era conhecido como a União Árabe Hashemita entre Amman e Bagdá, que havia sido estabelecida há menos de 6 meses. Naquela época, ele era visto como uma ferramenta política para enfrentar o projeto de unidade nasserita entre o Egito e a Síria. A queda da monarquia no Iraque colocou o regime jordaniano em um isolamento estratégico, especialmente à luz da expansão ideológica das repúblicas nacionalistas revolucionárias. A Jordânia se viu cercada por regimes hostis, o que a levou a acelerar e expandir suas relações com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A dependência estratégica tornou-se uma realidade em vez de uma opção,
pois a ajuda financeira e militar americana, que aumentou após os eventos de julho, formou um pilar crucial para a proteção e a continuidade do regime em meio à perda de seu aliado árabe mais importante na época. Após as duas tentativas fracassadas de golpe em 1957 e 1958, o regime jordaniano entrou em uma fase de reestruturação abrangente de seu aparato político e de segurança. A primeira medida decisiva foi transformar o exército em uma instituição que devia total lealdade ao rei, o que levou à exclusão de todos os elementos com tendências nacionalistas ou de oposição. A influência das unidades tribais, especialmente a cavalaria beduína, foi fortalecida, tornando-se a espinha dorsal do sistema de defesa interna. A vida política foi totalmente suspensa, o pluralismo político foi abolido e a lei marcial foi imposta, o que durou décadas. Assim, a Jordânia fez a transição de uma breve experiência de representação parlamentar democrática, incorporada ao governo eleito de Nabulsi, para uma monarquia absoluta que girava em torno do palácio e do círculo de segurança. Politicamente, o regime abandonou a ideia de elites civis e passou a fortalecer sua aliança com líderes tribais no deserto e nas áreas rurais, concedendo-lhes privilégios políticos, administrativos e econômicos em troca de lealdade absoluta. Externamente, a segurança do regime ficou diretamente ligada à inteligência e ao apoio econômico dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, tornando a estabilidade interna na Jordânia dependente da vontade das potências ocidentais. Apesar das narrativas oficiais coesas que apresentam os eventos de 1957 e 1958 como tentativas explícitas de golpe militar, você não pode deixar de se lembrar de que os eventos de 1957 e 1958 foram um golpe de Estado. Muitos pesquisadores e historiadores contrários questionam essa narrativa. Alguns argumentam que o que ocorreu, especialmente nos eventos de Zarqa, foi apenas um cenário de inteligência pré-planejado para justificar a expulsão do movimento nacionalista e sua eliminação das estruturas do Estado. As principais perguntas que permanecem sem resposta até hoje. As manobras de Ali Abu Nuar tinham origem em um desejo genuíno de dar um golpe ou eram conflitos administrativos internos exagerados? Cairo e Damasco estavam realmente envolvidos na incitação do golpe ou seus nomes foram usados como pretexto para aumentar a influência americana? As intervenções de Washington e Londres visavam proteger o regime da queda ou garantir sua lealdade geopolítica em face dos crescentes movimentos nacionalistas e de esquerda na região. As diferentes perspectivas entre a narrativa oficial e os pontos de vista opostos no exílio, juntamente com as análises acadêmicas modernas, fazem desse período uma página que ainda não foi totalmente virada na consciência política e jordaniana, formando uma referência permanente para a compreensão do relacionamento entre segurança e autoridade, Estado e sociedade e alianças externas. Concluindo, o que aconteceu entre 1957 e 1958 na Jordânia não foi apenas uma reviravolta política, mas um momento de nova fundação para o regime. Durante esse período, houve uma transição de uma experiência política parlamentar multipartidária para um governo centralizado baseado na monarquia absoluta, no apoio tribal e em uma aliança estratégica com o Ocidente. E aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de se manter atualizado, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para receber todo o conteúdo mais recente.